Salve, salve família vascaína! O Vasco acaba de empatar em São Januário com o Brasil de Pelotas, um empate aí com gosto de derrota, um empate amargo com o penúltimo colocado da competição, dentro de São Januário, dentro da nossa casa, precisando buscar pontos. Esse empate aí desanima o mais otimista dos torcedores, e o Vasco vinha numa semana boa, tinha engatado uma vitória contra a Ponte Preta, trouxe contratações essa semana, o ambiente estava melhor, o time estava sendo bem treinado ali pelo Lisca, vinha num momento bom. Chega no jogo, acontecem umas coisas que a gente não entende, coisas que parece que só acontecem com o Vasco da Gama. O time não jogou tão bem contra a Ponte Preta, o time teve muitos altos e baixos hoje, mas o time criou, a gente não pode dizer que o time não criou chances de gol. E além de criar chances de gol, o Vasco não conseguiu aproveitá-las, é lógico, não marcou apenas um gol, mas teve um problema aí, grave aí, um azar que o Vasco tem. Não sei se é um azar ou uma perseguição que a CBF tem com o Vasco, que o Vasco teve um pênalti mal anulado ali em cima do Léo Matos, e o Vasco também teve um impedimento em que o VAR não funcionou. A CBF acabou de alegar que o VAR não funcionou nesse impedimento do Vasco, eles não conseguiram usar a tecnologia, por isso foi mantida a decisão do campo, a decisão errada, porque o Daniel Amorim estava em posição legal e o Vasco ia empatar o jogo mais cedo, poderia virar o jogo, quem sabe, e conseguir os 3 pontos aí dentro de casa. Além disso, o Vasco teve um pênalti ali em cima do Morato também, e o Germancano, que está numa fase horrível, está numa fase ruim, não é aquele Germancano que a gente conhece, desperdiçou o pênalti e deixa a gente muito triste com essa situação. Era um pênalti importante. Esse jogo foi um pouco parecido com aquele jogo contra o Internacional na reta final do Brasileiro do ano passado. Um jogo em que o VAR não funcionou, o Vasco foi prejudicado no impedimento, o Germancano teve um pênalti que também desperdiçou naquele jogo, a mesma coisa no jogo de hoje. Coisas que parecem que só acontecem em São Januário, coisas que parecem que só acontecem no Vasco da Gama, parece que tem uma nuvem negra em cima ali de São Januário, não sei o que acontece, a gente trabalha, o Lisca vem trabalhando de forma correta ali, tentando passar para os jogadores o melhor possível, mas não dá. A gente fala que o time é ruim, realmente o time não é bom, não é um time que honra a camisa do Vasco, não é um time que o Vasco merece, mas não é um time também para fazer um papel desse, é um time para pelo menos brigar ali em quinto ou quarto lugar, tentar se classificar, um time que bem organizado, bem treinado, consegue fazer alguns pontos, mas a gente não sabe o que acontece, que toda hora acontece um problema no Vasco, é um azar atrás do outro. Eu acho que esse clima político acaba interferindo aí dentro de campo, e o Vasco sofre com essas coisas, com esses tropeços, e o Vanderlei falhando, cara, é uma coisa que a gente não entende. O Vasco está desde a primeira rodada perdendo ponto em erros individuais. Quem lembra da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B? Operário 2, Vasco 0, dentro de São Januário. Erro individual do Andrei, primeiro do Galaza, perdeu a bola, saiu o gol do Operário, depois do Andrei, perdeu a bola, saiu o gol do Operário. Então o Vasco está desde a primeira rodada perdendo em erros individuais. Hoje foi mais um jogo assim. Por quê? O Vanderlei falhou horrível ali, cara, saiu jogando a bola. Vanderlei, dá um bico pra frente. Pelo amor de Deus, tu não sabe jogar com o pé, cara. Dá um bico pra frente, chuta essa bola pra frente. Não, ele quer sair jogando e erra, não sabe jogar com o pé, é muito ruim com a bola no pé. E acontece um negócio desse. Então o Vasco está desde a primeira rodada com erros individuais, teve o jogo do Ricardo Graça e Lucão, teve vários jogos aqui que a gente pode lembrar de erros individuais que o Vasco perdeu devido a esses erros. E o que acontece? Está fazendo diferença. E lá na frente o Vasco pode deixar de subir por causa de 1 ponto, por causa de 2 pontos, mas pelo visto parece que vai ser mais por causa de mais pontos, que o Vasco não consegue se aproximar ali do G4. Então tá ficando difícil a vida do Vasco, erros individuais atrás de erros individuais. O Léo Matos, depois da partida contra o Operário, falou, na primeira partida ele falou, um homem não pode apanhar na mesma esquina e continuar passando ali e não aprender nada. O Vasco não aprendeu nada, tá desde a primeira rodada apanhando na mesma esquina, errando na mesma coisa, erros individuais. Parece que os jogadores não levam a partida a sério, como deve ser levado. Cara, zagueiro tem que zagueirar, chutar a bola pra frente, goleiro tem que dar bico. Cara, a gente tem que disputar a Série B com seriedade, não pode ficar brincando de dar passe na frente da área. Cara, tô indignado assim como você também tá. E é mais um resultado ruim pro Vasco. E mais uma vez o Vasco não consegue somar 3 pontos em São Januário. E vai ficando difícil a vida pra gente voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, torcedor, vamos passar o fim de semana triste, irritado com o Vasco. E é isso, fica aqui esse desabafo. Vamos esperar aí o Vasco prejudicado pela arbitragem, falhando nos seus próprios erros, com azar, Germancano numa péssima fase. O que a gente pode dizer? Só temos que lamentar essa partida de hoje, esse fim de semana, que vamos passar aí com dor de cabeça por causa do Vasco. Bom, torcedor, então é isso. O vídeo foi esse, eu vou ficando por aqui.
esperando dias melhores pro Vasco da Gama. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!